Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar a independência do Brasil. Mas antes da gente adentrar este tema, nós iremos fazer uma revisão sobre a aula passada. Vamos entender um pouco mais sobre o que antecedeu a independência do Brasil, quais foram os motivos que levaram para acontecer a independência do Brasil. Então, vamos lá. A vinda da família real para o Brasil. O processo da independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Estudamos isso na aula passada. O motivo dessa vinda está ligado aos interesses de quem? De Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra. Não conseguindo a vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente através do bloqueio continental, que nós já estudamos. Então, quem era que dependia muito da Inglaterra? Portugal. Portugal dependia demais da Inglaterra, porque quem emprestava todo o ouro, armas, tudo que Portugal precisava era a Inglaterra. Só que Napoleão Bonaparte queria dominar toda a Europa. Como ele queria dominar toda a Europa e a Inglaterra não cedeu, ele fez o bloqueio continental, que era impedir que qualquer país da Europa, incluindo Portugal, tivesse qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Então, esse foi o bloqueio continental. Observe aqui neste mapa. Nós temos aqui essa linhazinha, esses tracinhos, um bando de tracinho aqui, roxo. Isso significa o bloqueio continental. Ele está separando os países europeus da Inglaterra. E disse: quem ousar ter relações comerciais com a Inglaterra, eu irei invadir e destruir. Então, todos os países basicamente ficaram com medo. Só que, como eu expliquei na aula passada, Portugal ficou numa situação muito complicada. Ele ficou sofrendo pressão tanto da Inglaterra quanto da França de Napoleão. A França de Napoleão pedia para que Portugal não fizesse comércio com a Inglaterra, enquanto a Inglaterra não queria perder o comércio com Portugal e ameaçava cortar toda a relação, retirar todo o ouro, não emprestar mais o ouro para Portugal. Então Portugal ficou na pressão, ficou no meio para decidir qual dos dois lados ele cederia. Então, ele decidiu ceder ao lado da Inglaterra. Pediu ajuda aos ingleses, tanto economicamente quanto politicamente, para poder fazer a viagem para sua principal colônia, que no caso era o Brasil. Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações. Observação: as embarcações aos quais eles vieram para o Brasil não eram portuguesas, e sim inglesas. Como não sabiam ao certo quanto tempo iam ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que podiam transportar. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações. Algumas, como a de Dom João, foram para Salvador e as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808. E foi nesta cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. No Rio de Janeiro, ele fez muitas mudanças, ele ajudou a cidade a se desenvolver, porém, os outros estados, os outros locais do Brasil estavam muito decepcionados com Dom João, porque estavam cada vez mais pobres devido aos altos impostos cobrados pela corte portuguesa para manter o luxo, para manter sua vida farta, sua vida luxuosa, que eles queriam deixar como era em Portugal. Então, alguns estados, como Pernambuco, que fizeram a Revolução Pernambucana, protestando contra os altos impostos, porque não aguentavam mais pagar apenas para a corte portuguesa estar luxando enquanto eles ficavam cada vez mais pobres. O primeiro ato político que Dom João fez ao chegar no Brasil foi a abertura dos portos. Foi a primeira coisa que ele fez aqui. Por quê? Não apenas para a Inglaterra, mas para todas as nações amigas. Quem saiu ganhando com isso, com certeza, foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial.
Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia inclusive produtos de inverno que no calor tropical do Rio de Janeiro não tinham muita utilidade. A abertura dos portos também rompeu com o pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole sobre a colônia e criando condições para a proclamação da independência em 1822. Então, turma, começou daqui. Uma das características que levou à independência, apenas uma. Nós iremos olhar as outras. A primeira foi a abertura dos portos. Quando rompeu o pacto colonial entre Brasil e Portugal e deixou que outras nações fizessem comércio com o Brasil ganhou uma autonomia. Isso ajudou muito, deu condições ao Brasil para que houvesse futuramente uma proclamação da independência, ok? Com a chegada da família real ao Brasil, houve algumas mudanças econômicas. Vamos observar. Houve a anulação da lei que proibia a instalação de indústria no país. Quando o Brasil era colônia de Portugal, havia uma lei que proibia que qualquer indústria se instalasse aqui no Brasil. Com essa anulação, permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso. A produção agrícola também cresceu aqui, surgindo o café, ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras. Não podemos deixar de destacar que a fundação do Banco do Brasil foi um símbolo da economia liberal do país. Então, nós temos aqui um outro item importante, uma outra característica que vai ajudar muito na independência do Brasil. Nós temos a abertura dos portos, nós temos a instalação de usinas e nós temos agora um banco que é próprio do Brasil, que não depende mais totalmente de Portugal. Então aqui nós já temos três características que vão ajudar a ter a proclamação da independência. Vamos agora ver o que aconteceu realmente, qual foi o pontapé que levou a ter a proclamação da independência. Dom João, em 1821, voltou para Portugal por causa da Revolução do Porto, que foi uma revolução que ocorreu lá em Portugal. Mas ele deixou aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, que até então estava com 23 anos. O príncipe Dom Pedro ia governar em seu lugar. Porém, eu quero que vocês entendam, turma, que o Brasil estava dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo eram as pessoas que queriam a independência do Brasil, que não queriam mais que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, que estavam muito contentes como o Brasil estava seguindo. E um outro grupo eram os portugueses, que não gostaram nada da permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, a corte portuguesa exigiu que ele também voltasse para Lisboa, Dom Pedro. Porém, mesmo pressionado, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. José Bonifácio de Andrade Silva, ministro do reino, aconselhou o príncipe a assinar um decreto declarando que as ordens da coroa portuguesa só seriam obedecidas no Brasil com a sua autorização. Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, ou seja, não aceitaria voltar a ser colônia de Portugal, exigiu que o seu filho voltasse imediatamente para Portugal. Mas Dom Pedro novamente não acatou suas determinações. E em 9 de janeiro de 1822, ele negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Esse dia foi conhecido como Dia do Fico, onde ele falou: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Neste momento, a parcela da população brasileira que queria que o Brasil fosse independente aclamou Dom Pedro como seu rei. E a parcela que não gostava de que o Brasil fosse independente, queria voltar a ser colônia de Portugal, começou a fazer revoltas no Brasil, que, claro, foram duramente repreendidos pelos soldados de Dom Pedro. Logo após isso,
Dom Pedro teve que tomar algumas medidas pré-independência. Ou seja, ele teve que se preparar porque ele sabia que Portugal ia tomar alguma medida, ia ter alguma ação contra ele ou contra o Brasil, já que ele deu essa resposta a eles. Então, quais foram as medidas pré-independência? Primeiro, a organização da Marinha de Guerra. Foi a primeira coisa que ele organizou. Segundo, convocou uma Assembleia Constituinte, criando leis e regras para o Brasil. Terceiro, determinou o retorno das tropas portuguesas. Todas as pessoas que não estavam contentes que o Brasil fosse independente deveriam voltar imediatamente a Portugal e deixar o Brasil. Quarto, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação dele, Dom Pedro. Visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população que estavam exaltados em várias regiões. A maior parte da população que estava ciente da situação estavam exaltados, querendo criar revoltas, já querendo criar guerras. Então ele foi para acalmar os ânimos desta população. Então, diante disso, a coroa portuguesa enviou ordens que anulavam todos os direitos do príncipe e ameaçou mandar tropas ao Brasil para obrigar Dom Pedro a voltar para Portugal. Aí vai entrar uma coisa muito interessante, turma. A coroa portuguesa apenas ameaçou enviar tropas. Ela não enviou tropas. Por isso, logo logo estudaremos aqui a grande obra Independência ou Morte, onde mostra o grito do Ipiranga. E vou mostrar para vocês que aquela imagem realmente não aconteceu. Por quê? Portugal apenas ameaçou, mas não houve a guerra, não houve a batalha entre Portugal e Brasil. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa, que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Ou seja, lá na carta, Portugal anulava todos os direitos que o príncipe tinha, anulava tudo que ele havia criado, a marinha, as leis, tudo. Diante dessa situação, Dom Pedro, que não gostou nada disso, respondeu à altura, proclamando a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Nesse momento, Dom Pedro decidiu cortar laços que uniam o Brasil e Portugal. Como eu havia falado para vocês, turma, essa daqui é a tela retratada por Pedro Américo em 1888, com o nome Independência ou Morte, onde ele quis retratar o dia em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Porém, segundo historiadores, essa obra idealiza o grito do Ipiranga, dado por Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, em 1822. Mas a pintura de Pedro Américo, ela só foi concluída em 1888, ou seja, 66 anos depois da proclamação da independência e um ano antes da proclamação da República do Brasil. O artista precisou fazer uma grande pesquisa sobre roupas e objetos da época de Dom Pedro I, consultou historiadores e visitou o lugar que pretendia retratar, ou seja, ele foi a um local onde ele achava que seria interessante retratar esta cena. Bem, aqui nós já podemos observar que então a independência do Brasil não ocorreu neste local. No entanto, ao realizar a pintura, não retratou o fato exatamente como ele aconteceu. Ou seja, o Pedro Américo, ele se baseou em duas outras obras que eu irei mostrar para vocês para poder fazer essa pintura e não retratou o fato como realmente aconteceu. Tem algumas características, alguns itens nessa pintura que não coincidem com a realidade. O primeiro item é: para tornar o fato grandioso, o artista retratou Dom Pedro e sua comitiva em trajes e chapéus elegantes, montados em cavalos de raça. Mas, na realidade, apenas as mulas aguentavam viagens tão longas como as que esses homens estavam fazendo. Eles provavelmente se apresentavam no momento retratado
sujos, mal vestidos e cansados por causa da longa viagem. Então, não havia como eles estarem aqui tão bem arrumados e encavados. Primeiro erro. Segundo erro. Pedro Américo introduziu na cena um soldado da guarda de honra, que seria criada somente tempos depois do grito do Ipiranga, para servir ao imperador. Essa guarda aqui de honra, a questão de branco, não existia na época da independência do Brasil. Logo, não poderiam estar também no ato da proclamação da independência. Outra coisa que não combina com a tela. Na tela aparecem algumas pessoas pobres, mas o fato é que a independência não alterou a vida dessas pessoas. Com independência ou sem independência, as pessoas ainda sofriam com os altos impostos, então não mudou muito a independência do Brasil naquela época para as pessoas pobres. Então elas não se metiam nesses tipos de guerras, de conflitos. Então, turma, nós temos aqui vários erros nesta tela. Como nós temos esses erros, nós podemos agora compará-las com as telas ao qual serviram de inspiração para Pedro Américo. A primeira tela foi a Batalha de Friedland, que foi esta. Vamos observar. Observem a Batalha de Friedland. Nós temos aqui os homens montados no cavalo, levantando o chapéu. E nós temos aqui outros correndo, levantando a espada. Não é muito parecido? Vamos voltar. Não é muito parecido com esta? Sim, Pedro Américo pegou essa como inspiração. E pegou também outra batalha, que foi a Batalha de Solferino, que eu irei mostrar agora para vocês. Essa batalha foi de Napoleão Bonaparte, que aconteceu em Solferino. Então, observe, nós temos aqui uma comitiva em cima de cavalos, em cima de um morro, enquanto está havendo um conflito abaixo. Também serviu de inspiração para esta tela. Muito bem, agora que nós já olhamos todos os motivos que levaram à independência do Brasil, vamos entender o que aconteceu logo após a independência. Logo em seguida, em 12 de outubro, foi aclamado imperador do Brasil, Dom Pedro, com o título de Dom Pedro I. Essa data marcou o início do período imperial no Brasil, mas a forma de governo permaneceu o mesmo, a monarquia, como ele sendo o imperador, ele sendo o que mandava em tudo. Sua coroação como imperador do Brasil ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822, no Rio de Janeiro. Portugal reconheceu a independência, porém, ela exigiu uma indenização de 2 milhões de libras para que não houvesse nenhum tipo de invasão. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas pelos portugueses remanescentes, ou seja, pelos portugueses que ainda haviam continuado aqui no Brasil, contrárias à independência do Brasil. Estas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Vamos agora olhar alguns símbolos do Brasil independente. Claro, após ter sido feito o Império no Brasil, Dom Pedro ser aclamado como imperador, foi criado símbolos para mostrar que o Brasil realmente estava independente. O primeiro símbolo do Império foi a bandeira. Essa foi a bandeira do Império, tá? Era chamada de bandeira do Império do Brasil. Foi criada por Debrecht. Observem que até hoje mantém as mesmas formas geométricas, porém mudou o que está no meio, mudou o formato do meio, o desenho do meio. Ficou sob a responsabilidade do pintor e desenhista francês Jean-Baptiste Debrecht a criação da bandeira do Brasil. Como pintor oficial do Império, Debrecht desenhou a bandeira com a cor verde e ainda hoje permanece na bandeira republicana que é representada hoje. Nós temos também o brasão do Império. Era uma outra coisa que foi muito importante para mostrar que o Brasil estava independente. Era o brasão do Império do Brasil. Está aqui. E também foi criado o hino da independência. O hino da independência do Brasil foi criado logo após 7 de setembro. A letra do hino é de Evaristo da Veiga e a música é de Dom Pedro I. Veja o refrão. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer
pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Este daqui é o hino da independência do Brasil. Claro que aqui só tem um refrão, só tá o refrão, tem o resto do hino que é gigantesco. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula de história. Tchau, tchau.